Bom, agora sim nós vamos para a última parte da aula, né, que é a inserção. Agora sabendo já como funciona o split, né? E aqui, pessoal, a gente tem uma, uma pegadinha, uma pegadinha no seguinte sentido, que eu tô brincando, né, pegadinha. Mas é só uma coisa que pode confundir aqui. É que assim, o jeito que está implementado aqui, ó, no simulador não é exatamente o código que está lá no Cormen, tá? E isso não tem problema nenhum, porque de fato assim, a implementação ela pode ter alguma diferença, assim, algumas diferenças, né? Desde que a árvore mantenha lá as propriedades básicas de uma árvore B, né? Tá? É, aquelas coisas lá do número mínimo, número máximo de filhos, né? Aquelas coisas lá que eu tinha comentado. Onde que tá aqui na figura, né? Cadê a figura? Essa figura aqui, né? Então, assim, o número máximo lá, quando ele tá cheio, é 2t menos 1, né? E quando ele fica... Quando a gente faz o split, ele vai ter... então, seria 2t filhos, né? Então, ele vai ter no máximo 2t filhos, e aí, no mínimo, no interno, né? Vai ter no mínimo t filhos, tá? Então, essas propriedades que tem que ser mantidas, tá? Mas, às vezes, tem uma diferencinha lá, tal, de implementação. E aqui, o jeito que está no Cormen não é exatamente como está aqui no simulador, tá? Deixa eu colocar aqui o cabo, vou colocar o Note na tomada aqui, senão vai cair aqui. Então, do jeito que está aqui no simulador, ele faz o que, né? Ele insere o elemento sempre na folha, né? É o que eu tinha falado para vocês, né? Então, ele vai sempre inserir numa folha. Aí, se a folha encher, ele faz o split da folha e promove o cara para cima, né? E aí, quando ele promove o cara para cima, se encheu o cara de cima, ele já faz o split, né? E aí esse split pode ir se propagando para cima até chegar na raiz e aí fazer o split na raiz e aí aumentar a altura da árvore toda, né? Porque aí vai criar uma nova raiz com o cara que vai ser promovido. É isso que a gente vê aqui na simulação que a gente faz. Só que o código não é assim, tá? O código ele deixa isso para fazer depois. Então, assim, se encher a raiz, na verdade não é só a raiz, mas assim, quando. Então, assim, eu vou inserir um cara. Aí eu tive que fazer um split. Aí eu promovi um cara aqui para cima. E aí de repente encheu um nó. Ele não vai fazer o split desse nó aqui em cima. Ele vai deixar esse cara cheio. Da próxima vez, quando ele for inserir alguém, que ele for passar por esse nó e ele vê que esse nó está cheio, aí sim ele vai fazer o split. Tá bom? Isso basicamente não muda nada. Mas é importante a gente saber que o código do Cormen não é exatamente o código igual ao que está feito aqui no simulador, tá bom? Então vamos ver como é que está no Cormen, tá? Então ele vai dividir essa função em duas partes aqui, vai ter o insert e o insert non-full, tá? O insert non-full ele só pode ser chamado para um nó X que a gente sabe que não está cheio, tá? E aqui no caso, do jeito que está no simulador, a gente sabe que o nó nunca ia ficar cheio, né? Porque sempre que ele encheu o nó, ele faz o split, aí ele joga para cima, aí se encheu de cima, ele faz o split, joga para cima, aí encheu aqui a raiz, ele faz o split e cria uma raiz nova, né? Então você sabe que o nó não vai estar cheio, né? Só que aqui nesse caso não, você não sabe, né? Então, tá, essa é a diferença. Então, quando eu chamar essa função, eu tenho certeza que o x não está cheio. Quando eu chamar essa função, eu não sei se o nó está cheio ou não, tá bom? Então, beleza. Então, quando você for fazer uma inserção, você não sabe se é a raiz, né? Porque você vai chamar na raiz, né? Você vai passar, na verdade, o t, né? E aí a gente vai pegar a raiz do t, né? Que é o r aqui, que a gente vai chamar de r, né? Aliás, aqui, ó, então deixa eu mostrar para vocês o main aqui, ó. Então tava no main, né? Criei a árvore. Como que eu vou fazer a inserção, ó? Eu vou passar a referência do T. Então, como eu tinha feito a alocação estática do T, eu tenho que colocar o e comercial para ele passar o endereço do T, né?
e aí aqui eu recebo isso como um ponteiro, né? Então eu passo o endereço do T e a chave que eu quero inserir. E aí aqui implicitamente o que eu estou dizendo é que eu quero inserir na raiz, né? Aí eu vou pegar então a raiz R aqui, e aí eu tenho que ver se essa raiz está cheia ou não, tá bom? Lá no simulador essa raiz nunca ia estar cheia, né? Do jeito que está implementado lá. Mas do jeito que está implementado aqui, a raiz poderia estar cheia, tá? Então se a raiz estiver cheia, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o split, né? Só que aí o que eu faço? Eu crio um novo nó S, tá? Aí eu digo que a raiz agora é o S. Aí eu digo que o primeiro filho, né, que é o filho que está na posição 0. Então o primeiro filho do S é o R, né? E aí eu faço o split desse nó. Agora o R agora não vai ser mais a raiz, né? O cara que vai ficar embaixo da raiz, né? Então eu faço o split. Lembra, vamos voltar para a figura aqui, né? Cadê aquela figura aqui? Aqui, né? Então o que é o split? Ó? Eu tenho que passar para ele o x, o i, que é o índice de quem é o iésimo filho de x, e o y, que é o iésimo filho de x. Então a gente criou agora lá, o r é esse cara aqui de baixo, ó, que a gente vai splitar, né? Aí eu criei um novo nó S, e aí eu disse que na posição 0, o filho 0 do S é o R. Então no lugar do x eu vou passar o S. No lugar do i eu vou passar o 0 e no lugar do y eu vou passar o r, que vai ser splitado, tá bom? E aí a mediana dele vai subir aqui vai ser inserida, digamos, na raiz, beleza? Então é isso que ele faz aqui, ó. Ele passa o S, o 0 e o R. Aí ele está splitando o S, né? E o S não, desculpa, o R, né? Ele está splitando o R, que é a antiga raiz, e está promovendo lá a mediana desse cara, vai ser jogada aqui para o S, que é a nova raiz da árvore, tá bom? Aí, depois que eu fiz esse split, eu sei que a raiz agora vai ter um elemento só, certo? Aumentou a altura da árvore, né? Porque eu criei um nó novo, aí eu splitei a antiga raiz e coloquei agora esses dois nós aqui apontando para essa nova raiz, que agora vai ter um elemento só. Então agora eu sei que a raiz não está cheia. Aí eu posso fazer a chamada recursiva, que quer dizer, aqui ela não é recursiva ainda, mas essa função é recursiva, né? Aí eu posso fazer esse insert non-full, que eu sei que o nó S não está cheio, tá bom? Agora, se o R, né, que era a raiz, não estava cheia, aí eu já chamo direto esse insert non-full para o próprio R, né, que eu não tive que criar uma nova raiz. Beleza? Então é só esse detalhezinho aí que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, tá bom? Que a implementação aqui do Cormen está um pouquinho diferente do simulador. Agora vamos ver como que trabalha o insert non-full. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer lá na inserção, né? Lembra que assim, a gente quer inserir na folha, né? Então vamos ver se o x é folha ou não, né? Então assim, se o x for folha, o que a gente vai fazer, né? Então eu comecei esse índice i a partir da última chave, tá? Então lembra que eu tenho n chaves e elas estão na posição 0 até a posição n menos 1. Então eu estou pegando o i como o índice da última chave, tá? Aí eu faço lá, enquanto i for maior ou igual a 0, então, né, que eu vou fazer menos no i, né? Então, enquanto o i está dentro aí do range das chaves válidas aí, né? E o k que eu estou querendo inserir for menor do que a chave que eu estou olhando, isso significa que eu tenho que andar para a esquerda, né? Se o meu k é menor do que essa chave que eu estou olhando, então essa minha chave vai ter que ficar à esquerda desse cara aqui, né? Então ele está começando aqui, ó, olhando o último cara, né? Então se eu quero inserir o 80, né? Então ele vai começar daqui, ó. Quer dizer, 80 não, vamos pegar o 15, vai? Se eu quero inserir o 15, aí ele vai começar daqui, ó, do final, né? Aí ele vai falar assim, 15 é menor do que 70? Então eu tenho que inserir a esquerda desse cara, então eu vou dar i menos menos. 15 é menor do que 30? Então eu vou dar menos menos. 15 é menor do que 20? Então tem que dar menos menos. 15 é menor do que 10? Não. Então eu vou parar.
Então eu paro esse laço aqui. Então esse laço para, ou porque eu parei nessa situação, igual eu falei aqui, eu estava no 15 aqui, ou então eu queria inserir um 5, vai? Aí então eu fui andando, até que eu fui dando menos, menos, e o i ficou menos 1, né? Ele não é mais maior ou igual a 0, então ele ficou menos 1. Então ele está aqui, né? Menos 1 está aqui. Então é aqui que eu quero inserir, entre aspas, né? Certo? Então ele saiu daqui por uma das duas razões aqui. Aí, só que nesse laço, à medida em que eu vou fazendo essa verificação, eu já vou fazendo o shift aqui, né? Porque se eu fosse inserir o 5, eu ia shiftar todo mundo para frente e aí eu ia inserir o 5 aqui, né? Se eu fosse inserir o 15, por exemplo, eu ia shiftar o 20, o 30 e o 70, e aí eu ia inserir o 5 aqui no meio, né? Certo? Então ele vai shiftando esses caras aqui para a direita, né? E enquanto ele vai fazendo essa verificação. Beleza, quando ele saiu do laço, então, já que ele já fez o shift todo, aí ele coloca na posição I-1, desculpa, I mais 1, esse elemento K, tá bom? Então, no caso, se eu shiftei todo mundo, o I terminou no menos 1, é na posição 0 que eu tenho que colocar o 5 aí, né? Que é o exemplo que eu estava dando. Então, é o I mais 1, tá bom? Se eu fui andando até o 0, né, eu shiftei aqui o 20, o 30 e o 70, aí o I parou no 0, então vai ser na posição 1 que eu vou colocar o 15 aqui, no caso, né, se fosse o 15. Certo? Então é na posição I mais 1 que eu vou colocar o cara, tá bom? E aí eu dou um mais aqui no N desse nó aqui, tá bom? E aí, como esse nó é folha, eu não tenho que me preocupar com filho nenhum, né? A folha não tem filho, tá bom? Então aqui eu terminei a inserção, tá? E aí, obviamente, eu tenho que fazer um disk write, certo? Porque eu alterei esse nó X, certo? Então, o caso da folha está resolvido. Agora, vamos para o caso em que ele não é folha, né? Então, o caso em que ele não é folha, eu tenho o mesmo laço aqui, ó, são as mesmas condições aqui, né? Só que eu não estou fazendo shift aqui, né? Eu estou fazendo o mesmo laço e eu só estou dando I menos menos, eu não estou fazendo shift aqui. E aí depois que eu andei, então vamos ver aqui, ó. Isso por quê, né? Por que eu não estou fazendo shift? Porque aqui... Ah, tá, é porque assim, lembra-se, eu quero inserir em folha, né? Eu não... Então assim, se não é folha, não vai ser nesse cara que eu vou inserir, tá? Então eu só vou procurar para qual filho que eu vou andar, tá? Lembra que, sabe, a inserção eu vou fazer só na folha, tá bom? Então esse cara não é folha, então não é nesse nó que eu vou inserir, tá bom? Então não faz sentido eu fazer shift aqui. Então, na verdade, eu tenho que procurar para qual filho que eu vou fazer a chamada recursiva, certo? Então eu vou andando aqui, ó, da mesma forma que eu fiz antes, né? Aí lembra que quando eu fazia o shift, eu andava com o i até um certo lugar, depois era no i mais 1 que eu ia inserir o cara. Aqui eu vou dar um i mais por causa disso, né? Assim, porque se eu andei com o i até aqui atrás, aqui, ó, até o menos 1, significa que é no i0, era onde eu deveria inserir esse cara, né? Então o filho, né? Então aqui se o 5, se eu não vou fazer shift e tal, então o 5 seria filho esquerdo do 10. E aí o filho esquerdo do 10 ele está na posição 0, ele não está na posição menos 1. Posição 0 do vetor C, tá? Esse vetor de baixo aqui é o vetor C, tá bom? Então se eu parei com o i aqui no menos 1, o filho que eu quero é o filho esquerdo, eu dou um mais aqui no i, tá bom? Por causa disso, para acertar o índice do filho que eu estou olhando, tá bom? Aí eu então fiz isso aqui, acertei o índice aqui para saber qual é o filho. Aí, de novo, vamos dar aquele exemplo do 15 de novo, né? Então, o 15 eu vou andar até o i0 aqui, ó. Né? Então, o i0 significa que o cara que eu estou procurando está à direita da chave que está na posição 0. O cara que está à direita do 0 é o 1, certo? É o filho 1. Então, eu tenho que botar esse i aqui por causa disso, tá bom? Então, ele vai estar... o nó que eu vou procurar agora é o filho C1,
nesse caso, se fosse o 15, né? Beleza. Aí, beleza, só que agora esse nó, esse filho aí que eu vou olhar, ele não está na memória RAM, né? Então eu tenho que puxar ele lá do disco. Por isso que eu tenho que fazer esse disk read aqui. Beleza? Que aqui no nosso código o disk read nada mais é do que um comentário. Beleza. Aí eu vou fazer a chamada recursiva para inserir nesse cara. Mas lembra que eu só posso fazer essa chamada aqui, ó, quando eu tenho certeza que esse nó não está cheio, né? Agora lembra que é nessa implementação, né? Se tipo aconteceu lá, deu promover, então assim eu fiz um split desse nó, aí eu promovi um cara aqui para cima. Nessa implementação aqui, se ele encher esse nó, ele já vai fazer o split aqui. Mas na implementação do Corning não, tá? Então pode ser que ele tinha feito um split, encheu esse nó aqui e ele não fez o split. Então esse nó pode estar cheio, tá? Então eu posso ter um nó cheio aqui no meio do caminho. Então eu fui fazer uma chamada recursiva aqui para a esquerda, só que esse nó estava cheio. Tá? Então eu não posso fazer a chamada recursiva, porque a chamada recursiva ela me exige aqui que eu só faça essa chamada caso o nó não esteja cheio, tá bom? Então eu preciso verificar isso aqui, ó. Eu vou falar, se o iésimo filho, que é para quem eu vou fazer a chamada recursiva, ele já está cheio, então o que eu vou fazer? Aí sim eu faço o split, tá bom? Aí eu vou fazer o split de quem? Eu vou fazer o split desse cara aqui, ó, que é o cara que está cheio, certo? Aí lembra que lá no split eu tenho que passar o nó que eu quero fazer o split e eu tenho que passar o pai dele e o índice i aqui, eu sou o iésimo filho, né? Então eu vou passar o pai, o i, indicando que eu sou o iésimo filho do x e eu aqui, esse eu que eu estou falando é o cara que eu vou fazer o split, tá bom? Então ele faz o split. Aí depois que ele fez o split, aí tudo bem, eu sei, eu posso fazer a chamada recursiva. Só que antes de eu fazer a chamada recursiva, eu preciso fazer uma verificação aqui, que é o seguinte. Lembra que assim, quando eu faço um split, uma chave vai ser promovida, né? E aí eu preciso ver se essa chave que... Eu já olhei aqui o nó, né? Eu já procurei aqui no nó todo. Desculpa, eu estou inserindo, tá? Eu ia falar uma bobagem aqui, eu estou inserindo, tá bom. Então, assim, eu fiz o split, né? Aí, depois que eu fiz o split, eu sei que o X agora entrou um cara novo lá, né? Esse cara que eu tinha parado aqui, né? Então, meu I estava aqui no 0, vamos supor, né? Aí, deixa eu só olhar aqui uma coisa. Eu estou fazendo split no i, né? É que eu fiz um mais aqui. Tá, agora, putz, agora é um monte de mais um, menos um que vai ferrar tudo. Eu acho que eu vou explicar meio mais ou menos, tá? Meia boca aqui. Também, ó, eu tô gravando isso aqui, vocês estão vendo aqui no meu relógio que horas são, né? Meia-noite quase. Já tô com sono já. Vou usar isso como adicional noturno. Vou cobrar adicional noturno da USP. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. O fato é, depois que eu fiz o split, subiu um cara aqui. E agora eu não sei se eu estou à esquerda ou se eu estou à direita desse cara, né? Então é isso que eu tenho que olhar aqui, né? Se eu estou à esquerda ou se eu estou à direita. Né? Se eu estou à direita, eu vou ter que fazer um mais, né? Então se eu sou maior do que esse cara que foi promovido, então eu tenho que dar um mais no i. Tá bom? Então é só isso. Esse if aqui é só para verificar se esse cara que foi promovido, se ele, né, se eu estou à esquerda ou se eu estou à direita dele. Se eu estou à esquerda, o índice do i já está certo, eu não preciso fazer nada. Se eu estou à direita, eu tenho que dar um mais no i. Beleza? Aí depois, então, que eu fiz isso tudo, aí sim eu posso fazer a chamada recursiva, né? Aí eu falo, insere o K nesse cara aqui, que eu já sei que ele não está cheio, porque eu já fiz o split nele. Beleza? E aí, obviamente, assim, né? Depois que eu fiz o split, esse cara que era um só, ele ficou um pedaço dele para um lado e um pedaço para o outro, né? Mas eu sei que o pedaço que eu quero inserir é o pedaço da esquerda, tá bom? Por que eu sei isso, né?
Deixa eu só ver um negócio aqui. Na verdade, assim, eu não sei, né? Eu vou decidir isso dependendo de quem foi promovido, né? Então, se eu for menor do que o cara que foi promovido, lembra que o cara que foi promovido é a mediana aqui do antigo nó, né? Então, assim, se eu for menor do que esse cara, eu quero ir para o lado esquerdo. Se eu for maior, eu vou para o lado direito, tá bom? É isso, aí esse mais resolve tudo isso, né? Então o C do I aqui vai ser o lado esquerdo se eu não dei o mais no I. Se eu dei o mais no I, ele vai ser o lado direito, tá bom? Acho que acabou, né? Putz, meu, acabou, que maravilha. Bom, tem a função de imprimir aqui que eu não vou falar, depois vocês olham aí no código, tá bom? Como é que eu fiz, ela é recursiva, acho que é bem fácil de entender. Tem o main aqui, ó, também, que é bem fácil de entender. Lá eu fiz um teste meio besta, que eu insiro a chave do 0 ao 50, depois eu faço a pesquisa do 0 ao 60. E aí, se eu não encontrei, eu falo que eu não encontrei. Se eu encontrei, eu falo que eu encontrei, né? E aqui, a cada vez que eu insiro um novo elemento, eu mando imprimir a árvore toda, né? Então, só para vocês acreditarem que eu rodei o código alguma vez na vida, né? Ó, vamos fazer um make aqui. Eita, o que eu fiz aqui? Agora que eu me desmoralizei, né? Vamos aqui, árvore B na linha 8. Que eu apaguei, acho que enquanto eu estava conversando com vocês, eu apaguei alguma coisa aqui. Ai, ai, ai. Uai, o que aconteceu aqui? No matching function. Nossa, o que eu fiz aqui? Uai, sou. Por alguma razão aconteceu algum. Aqui, isso aqui era assim, né? Bull. Folha. Eu não sei, uai, o que aconteceu? E eu não me lembro de ter apagado isso aqui no meio da nossa conversa. Mas o fato é, ó, ele está reclamando que no ponto H a função ela estava sem parâmetro nenhum aqui. E agora eu sei o que aconteceu. Ai, ai, ai. É o seguinte, pessoal. Olha só, né? É uma treta isso aqui. Que no C, a ordem que você coloca as funções tem influência. Se você colocar a função... Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Aí eu estou chamando essa função que ela foi declarada embaixo, se o C não compila, ele não deixa você chamar uma função que você não escreveu ainda. A não ser que você declare o protótipo dessa função antes, né? Então, no caso, os protótipos estão todos aqui, ó, né? Só que se você declarar um protótipo aqui e não implementar a função, ele não reclama, né? Então, o que tinha acontecido? Eu tinha colocado um protótipo aqui que eu não implementei, né? Eu tinha colocado um protótipo sem parâmetro aqui. Esse eu não implementei. Aí ele não reclamou na minha compilação. E aí antes, o que eu tinha implementado, quando estava lá no começo, a ordem da função estava trocada, ela estava aqui em cima. Então ele entendia que tinha a função aqui em cima. Como eu inverti a ordem, aí ele não encontrou mais a função. A função estava embaixo, então para ele, a função não está definida ainda. Aí ele foi procurar aqui no protótipo, não viu a função, e aí ele não compilou, tá bom? Eu não sei se vocês manjam disso aí. Bem, enfim, mudei a ordem aqui, agora compila. Quer dizer, mudei a ordem não, né? Eu arrumei aqui o protótipo, né? Aí agora compila. Então, se você fizer o protótipo direitinho, certinho, aí você não precisa se preocupar com a ordem das funções, tá? Então, por isso que o recomendado é você fazer o ponto H com o protótipo tudo certinho. Se você estiver usando algum editor que faz isso para você, seria o ideal, né? Que aí a hora que você escreve uma função aqui, ele já coloca no seu ponto H aqui o protótipo da função lá, tá? Eu estou usando aqui o Atom, né? O Atom não faz isso, pelo menos, sei lá, talvez se tiver algum plugin aí, ele faça. Eu não conheço, tá? Eu estou fazendo na mão. Então, o que eu recomendo é isso, faz o protótipo tudo certinho, bonitinho, que aí você não vai precisar se preocupar com a ordem das funções. Vamos executar aqui o negócio, né? Então aqui, ó, ele inseriu
Aqui ó, o log é meio grande, né? Vamos lá. Ó. Tá aqui, ó, inserindo a chave 0, depois imprimindo a árvore toda, inserindo a chave 1. Então aqui, ó, no momento, por exemplo, que ele inseriu a chave 5, a árvore tinha um nó só, um nó cheio aqui, ó. Tava do 0 ao 4, né? Então esse nó tá cheio, né? E ele não splitou ainda, né? Aí agora ele inseriu o 5, aí sim o 5 vai gerar o split desse nó, vai subir a mediana, que é o 2, aí vai ficar 0, 1 para um lado, vai ficar 3, 4 para o outro, e aí ele vai inserir o 5 nesse outro nó aqui, tá bom? Aqui então eu estou usando aqui essa indentação aqui para dizer que esses dois nós aqui são filhos do 2, tá bom? E assim vai, tá? Ó. Vou pulando aqui, ó. Aqui no caso, ó, quando eu for inserir o 8, ele vai gerar um split nesse nó de baixo aqui, ó. Aí vai ficar o 3, 4 para um lado, o 6, 7 para o outro e o 5 foi promovido para cá, para onde era o 2 aqui, ó. Então ficou o 2 e o 5 aqui. Beleza? Aí você vê aí, depois brinca com o código aí, ó. No final das contas, depois, ó, vamos ver até onde eu fui aqui, ó. Quando eu inseri até acho que o 49, né? Ó, o último cara que eu inseri foi o 49. Então, inserindo o 49. Aí a árvore ficou aí, do 0 ao 49, ela ficou assim. Eu tentei desenhar ela no papel, mas não consegui, porque, enfim, é muito nó, né? Mas ela ficou achatadinha, ela tem 2 níveis só, né? Beleza, depois você desenha aí, você vai ver que tá certinho, tá? E aí depois eu faço a busca, né? Ele encontra todas as chaves que tinha que encontrar e as que não tinha que encontrar, ele não encontra. Então, pelo menos esse teste aí passou. Beleza, pessoal? Então é isso. E esse é o conteúdo da semana, tá? Eu não vou postar outra aula essa semana, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Beleza? E as dúvidas pode mandar no WhatsApp, pode mandar para mim ou pode mandar no grupo, tanto faz. Se eu achar que a dúvida é geral, eu respondo para todo mundo no grupo. Se eu achar que a dúvida eu responder, é melhor eu responder individualmente, eu respondo individualmente. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Tchau, tchau.